Sejam bem-vindos a mais uma aula de análise textual, em que hoje nós analisaremos uma redação que versa sobre a inclusão digital no Brasil, sendo o gênero textual dissertação argumentativa voltada para o Enem. Então vamos dar uma olhada nos possíveis erros, acertos dessa redação, lembrando que os erros que esse aluno ou essa aluna cometeu, eventualmente podem ser suas dúvidas e eventualmente eu posso esclarecer aqui para esse aluno, para você, para várias pessoas de uma única vez, viu? Então vamos analisar os 4 parágrafos que constituem essa dissertação argumentativa voltada para o Enem, no que tange ao tema inclusão digital, para ver os pontos fortes e os pontos fracos em cada um dos locais dessa redação, tá bom? Leia aí comigo e observe as correções. Inclusão digital consiste em disponibilizar para todos os cidadãos, é errado cidadãos, mas eu estou lendo conforme está escrito pelo candidato, de modo justo e igualitário, a oportunidade de acesso às tecnologias de informação. Contudo, no Brasil, esse processo não está ocorrendo de forma democrática, tornando-se um difícil desafio a ser controlado. Isso se deve tanto pela exclusão social quanto pelo descumprimento da lei, que declara esse acesso como um direito humano. Gente, vamos aos comentários, viu? Vamos frase por frase, vamos fazer o comentário de cada uma delas. Antes de fazer o comentário frase por frase, já destaquei aqui para vocês, como de costume, os conectivos que iniciaram a frase. Lembrando que todas as frases do seu texto, sem nenhuma exceção, você vai iniciar com o conectivo. Na verdade, tem uma exceção. Qual é essa exceção? A primeira da primeira frase de todas. A primeira frase da sua introdução você não a iniciará com conectivo. Mas não sendo essa, todas as demais frases do seu texto, elas serão iniciadas com conectivo aqui pra gente, viu? Todas, sem nenhuma exceção. A exceção é só realmente a primeira frase de todo o texto. Apenas abrindo um parênteses para os senhores. Muitos de vocês estão deixando de iniciar o segundo parágrafo do texto com conectivo, viu? O segundo parágrafo do texto, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. É errado. Se você não iniciar aqui com conectivo, você está sujeito, tanto ao vestibular privado quanto ao Enem, a ser penalizado a perder pontos. Então toma cuidado com isso. À exceção dessa primeira frase, todas as demais frases, inclusive de início de parágrafo, serão iniciadas com conectivo para a gente. Então vamos ver cada frase parte por parte para analisar esse texto aí para nós. Vamos reler exclusivamente a primeira e ver o que tem de errado, o que tem de certo. Se não tem nada de errado, mas às vezes é passível de um melhoramento linguístico ou até mesmo argumentativo. Inclusão digital consiste em disponibilizar para todos os cidadãos, de modo justo e igualitário, a oportunidade de acesso às tecnologias de informação. Nessa frase aqui existem 2 erros que já chamam a atenção de banca corretora a qual faço parte. Primeiro erro que chama a atenção de nós, banca corretora, é esses cidadãos, que por incrível que pareça é um erro mais comum do que você acha que é, viu? Tem gente que fala assim, Gustavo, não é possível que aconteça tanto. Gente, acontece. Acontece principalmente ali na hora da pressão da prova, você escreve sem perceber. Então não existe cidadãos na língua portuguesa. O plural da palavra cidadão é cidadãos aí pra gente, não cidadãos. O próximo erro que chama a atenção de nós, banca corretora, é esse dia aqui para nós. Na verdade, não é tecnologias de informação, é tecnologias da informação ao invés de. E se fosse um texto meu, inclusive, eu escreveria não apenas tecnologias da informação, como na sequência eu escreveria TI com as 2 iniciais maiúsculas entre parênteses. Por quê? Se posteriormente no meu texto eu precisar fazer referência novamente a tecnologias da informação, eu não perderia espaço escrevendo essa expressão grande. Eu simplesmente colocaria TI, porque anteriormente eu já teria explicado por extenso e já teria colocado entre parênteses, viu? Então fica uma dica aí para os senhores. Sempre que você quiser economizar espaço, escreva por extenso, na sequência entre parênteses a sigla, e posteriormente no seu texto você coloca a sua sigla. Sem parênteses nem nada é a melhor opção para você. Então de erro mesmo, seria os cidadãos e seria esse de, que na verdade o correto seria tecnologias da informação. Agora pontos passíveis de melhoramento para nós. Colocar o parênteses, assim como eu disse anteriormente para você, colocar a TI, mas fora esse melhoramento, no mais eu não melhoraria em nada essa primeira frase. Seria só realmente colocar entre parênteses. Agora tecendo um comentário sobre a primeira frase em si. Esse candidato, esse aluno ou essa aluna, preferiu iniciar a sua introdução pelo que a gente chama de definição, certo? Que nada mais é do que você pegar a palavra-chave do tema, o tema é inclusão digital. Você pega a palavra-chave do tema e você explica com as suas palavras, com a sua linguagem, o que aquele tema, o que aquela expressão-chave que compõe o seu tema quer dizer para a banca. Então olha só, a banca já lê essa introdução sobre o tema inclusão digital e ao ler essa primeira frase, a banca já fala, poxa, esse aluno
esse candidato está entendendo sobre o que ele está escrevendo. Porque tem gente que pede para escrever sobre aborto, sobre criminalização de não sei o quê, sobre inúmeros temas. E a pessoa fica enrolando, mas ela não sabe exatamente o que é o tema que ela está escrevendo. E perceba que essa aqui é uma excelente forma de, às vezes, você iniciar a sua redação. Caiu para você sobre obesidade? O que de fato é obesidade? Caiu para você sobre preconceito linguístico? O que de fato consiste o preconceito linguístico? O que é o preconceito linguístico? O que é a obesidade? O que é a crise hídrica no Brasil? Então, a definição é uma das formas simples, fáceis de você começar o seu texto, que já demonstra para a banca corretora que você está tendo domínio sobre o tema que você está dissertando. Vejamos essa segunda frase aí para nós. Contudo, no Brasil, esse processo não está ocorrendo de forma democrática, tornando-se um difícil desafio a ser controlado. Olha só, na primeira frase, esse candidato definiu que a inclusão digital é fazer com que todas as pessoas tenham acesso justo e igualitário às tecnologias da informação. E na segunda frase, a gente já tem um conectivo de adversidade e oposição, que está dizendo para nós o seguinte: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, por outro lado, isso que eu disse na frase anterior, um acesso justo e igualitário aos TIs, às tecnologias da informação, isso, por outro lado, não é realidade brasileira, já que não ocorre um acesso às tecnologias da informação de forma igualitária, de forma justa, de forma democrática. E o que acontece no Brasil a partir disso? Isso se torna um imenso desafio à nação, se torna um problema a ser controlado, a ser enfrentado, se torna um desafio. Então perceba que na primeira frase esse candidato definiu o que era o tema e disse que o ideal é que todas as pessoas tivessem acesso a esse tema, um acesso justo e igualitário. E na segunda frase ele vai lá, esse candidato, e diz: porém, não é a realidade brasileira, visto que nem todos têm acesso às tecnologias da informação, o que é um desafio a ser controlado. Gustavo, o que é o tema, o que é a tese, o que é as delimitações, o que é a carga argumentativa nessa introdução? Daqui a pouco vou analisar com você. Por enquanto, só continua comigo nessa segunda frase, que ela apresenta um erro. Que erro é esse? Perceba que aqui a gente tem o gerúndio de ocorrendo, tá bom? Lembrando, senhores, que gerúndio, essa terminação NDO na palavra, matando, gritando, esfaqueando, falando, esse gerúndio NDO. Nos verbos a gente vai nomear de gerúndio. E a regra é bem clara. Cada parágrafo seu pode ter o máximo de um gerúndio. Se você colocar mais de um gerúndio por parágrafo, a banca está autorizada a penalizar. Gustavo, você está dizendo que se esse gerúndio tivesse aqui e esse aqui tivesse na outra frase, não teria problema? Teria problema. Eu estou dizendo para você que não é um gerúndio por frase, é um gerúndio no parágrafo inteiro. Mas com gerúndio a banca já irá penalizá-lo, viu? Então nessa primeira frase, erro mesmo era os cidadãos, e aqui ao invés de dia é data. E aqui erro mesmo é gerúndio, que é máximo de um por parágrafo. Nessa frase eu disse que a gente colocaria entre parênteses a sigla, agora nessa segunda não tem nada assim a acrescer, tá tranquila ela. Vejamos essa terceira. Isso se deve tanto pela exclusão social quanto pelo descumprimento da lei que declara esse acesso como um direito humano. Aqui a gente tem dois erros centrais, viu? Deixa eu destacar esses erros para você. Raciocina aqui comigo. Isso se deve por alguma coisa, isso se deve pelo alguma coisa. Você acha que isso se deve a alguma coisa, a algum motivo? Se deve a alguma coisa, a algum motivo. Então esse pelo e pela aqui deveria ser substituído pela preposição a e ao, viu? Como que vai ficar então, Gustavo? Vai ficar assim, ó. Isso se deve tanto à exclusão social, lembrando que deve a alguma coisa. Naturalmente tende a puxar a crase. Então isso se deve tanto à exclusão social quanto ao descumprimento da lei que declara esse acesso como direito humano. Então o primeiro erro que eu destacaria é isso. Quem se deve a alguma coisa e não por ou pela alguma coisa. Então esse aqui está errado para nós. Próximo erro que eu destacaria para os senhores, e muitos de vocês cometem esse erro na introdução, é que vocês falam de lei de forma genérica, tá vendo? Qual lei vocês querem fazer referência? É a Lei Maria da Penha, é o Marco Civil da Internet, é a Constituição Federal de 1988, é o Código Penal, é a Lei de Crimes Ambientais? Então não fale de lei, de norma, de uma forma tão genérica assim. Prefiro escrever expressamente a qual lei você está fazendo referência aí para nós. Agora analisando parte por parte dessa introdução. Lembrando você que, por enquanto, a gente destacou alguns erros. Agora lembrem-se comigo quais que são elementos indispensáveis a toda e qualquer introdução. Toda introdução é composta de tema. Além de tema, nós temos a presença da tese. Lembrando que tese é um termo gourmet para sua opinião,
seu ponto de vista em relação ao assunto, além de tema, que nada mais é do que você escrever expressamente as palavras-chave do tema, além de tese, que é a sua opinião sobre o tema, que é a sua opinião sobre o que a banca está cobrando que você disserte, tem as delimitações, que são para nós palavras, expressões, que vêm na última frase da sua introdução e resumem o que você vai abordar posteriormente. Além de tema, tese, delimitações, aqui deveria estar no plural, certo? Além de tese, tema e delimitações, a gente tem a presença aí de carga argumentativa, que é a forma com que você, mas tá ótimo em meditação aqui hoje, hein? A gente tem a presença da carga argumentativa, que pode ser citação de lei, filme, série, desenho, novela, livro, de algum autor, pensador que aborde o tema. Pode ser para você uma alusão histórica, uma comparação da realidade brasileira com a realidade internacional, né? Pode ser a apresentação de diversos fatores para você argumentar, para você analisar bem esse tema. Agora veja comigo qual que seria, né, o local que apresentou o tema, o local que apresentou a tese, o local que apresentou as delimitações, o local que vieram as cargas argumentativas. Só fazendo as correções aqui para a gente poder não esquecer. Então aqui ficou cidadãos, aqui ficou tecnologias da informação, entre parênteses, eu recomendei que vocês colocassem então TI, e automaticamente ao colocar TI, que está em caixa alta, está em caps lock, a gente vai colocar as tecnologias da informação também com as iniciais maiúsculas. A gente tem que retirar esse gerúndio, deixa eu ver se dá para colocar tornas. Contudo, no Brasil, esse processo não está ocorrendo de forma democrática, o que torna, acho que dá certo, deixa eu ver, o que se torna um difícil desafio a ser controlado. Deu certo, bacana. Isso se deve tanto à exclusão social, que aqui, como eu disse para os senhores, vai vir craseado para nós, quanto ao descumprimento da lei. Então, a única coisa que eu não corrigi aqui, nesse momento que eu estou digitando aqui com vocês ao mesmo tempo, é essa lei, porque eu não sei qual lei o aluno ou a aluna está querendo fazer referência para nós. Então, vou ter que aguardar para saber qual lei está fazendo referência. Mas não sendo essa lei, eu corrigi tudo aqui já por escrito para vocês, viu? Agora, vamos ver, parte por parte, qual que é o tema, qual que é a tese, quais são as delimitações e qual que é a carga argumentativa. Lembrando que tema nada mais é do que você pegar as palavras principais do tema e escrevê-las na sua introdução. Gustavo, importa se é na primeira frase, importa se é na segunda, importa se é na terceira. A gente não recomenda que você escreva as palavras principais do tema na última frase da sua introdução. É de bom tom que você as apresente em frases anteriores a essa terceira frase. Aí elas podem vir só na primeira, só na segunda, um pouquinho na primeira, um pouquinho na segunda, fica ao seu critério, o jeito que você achar melhor. Então a gente está percebendo aqui no caso que esse candidato, esse aluno, escreveu as palavras-chave do tema integralmente na primeira frase da conclusão. Não teria problema se viesse integralmente na segunda e também não teria problema se viesse um pouquinho na primeira, um pouquinho na segunda. Então aqui a gente já tem a apresentação do tema de forma bastante clara, com as palavras-chave do tema de forma expressa. Sabe qual que é a tese? Qual que é a opinião desse autor, desse texto, em relação ao tema? Vamos dar uma achada aí na tese. Veja comigo se nessa primeira frase tem a opinião do autor sobre o tema ou se só tem argumentação. Leia comigo. Inclusão digital consiste em disponibilizar para todos os cidadãos, de modo justo e igualitário, a oportunidade de acesso às tecnologias da informação. Você acha que aqui a gente tem só uma definição, que é por si só também a apresentação do tema, ou você acha que a gente já tem a opinião do autor, a opinião desse candidato em relação ao tema? Nós não temos a tese. Automaticamente quer dizer que a tese vem nessa segunda frase. Acompanha comigo a opinião desse autor, desse candidato, dessa aluna ou desse aluno em relação ao tema inclusão digital. Contudo, no Brasil, esse processo não está ocorrendo de forma democrática, o que se torna um desafio a ser controlado. Essa aqui é a tese, é a opinião do autor em relação a esse tema. Para esse autor, para esse candidato, para esse aluno, o acesso à inclusão digital, a inclusão digital no Brasil não ocorre de forma democrática. E por não ocorrer de forma democrática e de forma igualitária a todos, isso é um desafio a ser enfrentado pelo Brasil, é um desafio a ser controlado pela nação. Então aqui a gente tem a apresentação do tema, aqui a gente tem a opinião, a tese do autor em relação ao tema. Agora vejamos as delimitações, que são palavras e expressões que resumem o que o candidato vai abordar em cada um dos parágrafos de desenvolvimento.
Lembrando que as delimitações, tanto na dissertação argumentativa quanto no artigo de opinião, vêm na última frase da sua introdução. Agora, quando a gente vai fazer uma carta argumentativa, essas delimitações elas sobem para a segunda frase e na última frase da introdução da carta, você vai fazer um pedido, uma solicitação ao destinatário. Então vejamos nessa DA para o Enem, sobre inclusão digital, quais são as duas delimitações presentes nessa última frase. E se deve tanto à exclusão social, seria aqui para a gente, pessoal, a delimitação de número 1. Quanto ao descumprimento da lei, que eu disse que a melhor opção seria especificar qual é essa lei, que declara esse acesso como um direito humano. Então perceba aqui comigo que a gente acaba de identificar as duas delimitações. Quer dizer necessariamente que esse candidato, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, aqui, vai analisar a exclusão social, quem são os perfis, quem são as pessoas que têm maior dificuldade de ter acesso à inclusão digital, e quer dizer necessariamente que no outro parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo do texto, será abordada uma lei que está sendo descumprida, que tem relação com o nosso tema. Sabe o que ficou de carga argumentativa em relação a essa introdução? Qual foi a carga argumentativa utilizada aqui para nós? Nós não temos nenhum pensador, nós não temos filme, série, desenho, novela, livro, nós não temos a frase de ninguém, nós não temos a comparação da realidade brasileira com a realidade internacional, nós não temos aqui uma alusão histórica. Quero que vocês entendam que a carga argumentativa predominante nesse parágrafo é o quê? O fato, o senso comum. Isso é prejudicial para o seu texto. O fato, o senso comum, aquilo que é visível a todos, ou pelo menos a maioria das pessoas, é a forma mais mediana, a forma mais medíocre que a gente tem de argumentar. Você só vai recorrer a essa carga argumentativa baseada no fato, baseada no senso comum, se você não tiver nenhuma outra carta na sua manga. Sabe qual seria uma forma desse candidato melhorar? Se já colocasse o nome da lei aqui, ou o número dela, que seja, já teria um processo argumentativo além do fato, que aí a gente já teria uma citação mais especificamente de lei. Então o tema está tranquilo, tese tranquilo, delimitações tranquilas, a gente corrigiu os pontos que são passíveis de correção. Agora um ponto que foi precário, o único que foi grosso, que é um erro grosso dentro da sua redação, é essa carga argumentativa baseada exclusivamente no fato, no senso comum, aquilo que a maioria das pessoas consegue escrever, inclusive os nossos avós. Eu disse para vocês uma forma de poder melhorar essa argumentação, dizer o nome concreto ou o número concreto dessa lei. Já seria uma forma interessante para nós. Agora vejamos esse primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto. Lembrando que esse parágrafo ele vai abordar o quê? A exclusão social. Vamos ver se isso aqui realmente foi cumprido, né? Que às vezes o aluno coloca uma delimitação e aborda outra coisa ao longo do desenvolvimento. O aluno coloca a delimitação 2 e a hora que vai para o terceiro parágrafo, ele está abordando um ponto totalmente diferente. Então vamos ver se as delimitações estão compatíveis com o que foi abordado ao longo dos desenvolvimentos. Olha só, em primeiro plano, a falta de inclusão digital em toda a sociedade é uma das mais diversas formas de segregação social. Devido a isso, as pessoas que não possuem, estou lendo aqui conforme está escrito, o correto seria possuem, né? Que são as pessoas. Então, as pessoas que não possuem o acesso à tecnologia da informação acaba não tendo direito ao conhecimento. Vou grifando aqui, depois vou comentar com os senhores, viu? Acaba não tendo direito ao conhecimento de modo geral e perdendo sua liberdade de expressão. Nesse sentido, os idosos, por terem crescido em uma época diferente da atual, são um grande exemplo dessa divisão, pois, na maioria das vezes, eles não têm o estudo necessário para usufruir das redes sociais, ou até mesmo dos aparelhos high-tech. Vamos conversar sobre cada um dos pontos que compõem esse primeiro parágrafo de desenvolvimento aí para nós, viu? Vamos começar então nessa primeira frase. Antes de começar na primeira frase, destacando o ponto, viu? Sempre gosto de destacar para você. Gente, isso aqui vale 20% da sua nota na redação, viu? Em qualquer vestibular que você vai prestar, o normal, o comum, é que 20% da sua nota... Sabe o que é 20%? A redação do Enem vale 1.000 pontos. 200 pontos são para a coluna 4, que é a utilização de conectivo de forma adequada. Então, você que não tem uma lista de conectivo, encontre uma boa lista de conectivos na internet. Você que sabe só determinados conectivos padrões, vai estudar conectivo. Que isso vale 200 pontos na sua redação do Enem. E no seu vestibular privado, também vale 20% da sua nota. Se você tiver uma redação no valor de 10 pontos, 2 pontos na sua redação de vestibular privado
serão destinados para a utilização correta para o emprego adequado de conectivo dentro do seu texto, viu? Hoje pela manhã, por exemplo, eu recebi uma pergunta de um aluno que me falou o seguinte: Gustavo, eu sempre inicio as minhas frases com conectivos padrões. Não é o caso desse texto, apenas alertando aí para nós. Independente do jeito que eu estou escrevendo, tá certo? Falei para ele assim: não, tá errado. Nenhum texto é igual, cada texto é diferente, cada texto tem um tema diferente, você faz uma abordagem diferente. Então, cuidado com padronizações de conectivo você que faz. Esses aqui, por exemplo, podem ser padronizados. Você sempre pode começar com em primeiro plano aqui em segundo plano e aqui com portanto. Mas não sendo esses conectivos que iniciam os parágrafos, que nós chamaremos de conectivos interparagrafais, esses outros conectivos aqui, eles vão variar. Vão variar dependendo do que você está escrevendo, viu? Então, esses conectivos interparagrafais que iniciam cada um dos seus parágrafos, se você quiser padronizá-los, não tem problema padronizá-los. Mas esses que são internos assim ao texto, não tem como padronizar, viu? Se você está padronizando, pode ter certeza que você está fazendo algo errado. Então, releiamos essa primeira frase para ver pontos positivos, negativos, o que está errado, o que está certo. Vamos dar uma olhada. Em primeiro plano, a falta de inclusão digital em toda a sociedade é uma das mais diversas formas de segregação social. Nada a reclamar, tranquilo. Devido a isso, lembrando que tem muitas pessoas que escrevem essa expressão devido a isso e colocam uma crase aqui no A. Sabe por que não tem crase? Porque sempre que o A for sucedido por pronome demonstrativo, este, esta, isto, ou esse, essa, isso, pronome demonstrativo dispensa crase para você. E a expressão devido a isso exerce papel de conectivo no seu texto. Então, devido a isso que foi dito anteriormente, as pessoas que não possuem, então isso aqui está errado, o acesso à tecnologia da informação, está vendo que novamente esse candidato escreveu o de ao invés do da? Está errado. E o que seria a melhor opção? Possuem acesso à TI. Por quê? Porque a gente já disse, em tese, como eu corrigi anteriormente, eita, ditando tudo errado aqui, a gente já disse na introdução, o TI, por extenso, TI entre parênteses, então aqui a gente pode escrever só TI, sem problema nenhum. Então, o acesso à TI acaba não tendo direito ao conhecimento de modo geral e perdendo sua liberdade de expressão. Vamos lá. Por que eu destaquei esse possui? Você já identificou comigo que o correto, nesse caso, seria possuem. Quem não possui? As pessoas. Esse erro aqui, eu não acredito que esse aluno, esse candidato, não saiba. Eu prefiro acreditar que ele não tenha visto que o sujeito está no plural, que são as pessoas. Mas eu acho que ele sabe sim dessa concordância. Do tecnologia de informação. Pelo que eu estou entendendo, errou durante todo o texto, viu? Então é tecnologia da informação. Pessoal, o verbo acabar é um verbo que empobrece o seu texto, viu? Prefira retirá-lo. Sempre que você for escrever o verbo acabar, prefira colocar algum sinônimo, algum termo que tenha o mesmo significado. Ainda sobre essa segunda frase, a primeira ela foi isenta de erros. Agora essa segunda ela está apresentando muitos erros, viu? Ainda sobre essa segunda frase, a gente tem aqui a presença de mais de um gerúndio por parágrafo, tal qual ocorreu na introdução para a gente. Lembrando que gerúndio é essa terminação NDO na palavra. E cada parágrafo seu pode ter o máximo de um gerúndio aí para nós. Então teria que tirar ou essa palavra ou essa aqui. Pode deixar uma, desde que tenha um gerúndio só, não tem problema nenhum. Então essa primeira frase ela foi isenta de erros. Essa segunda a gente corrigiu a concordância. A gente tem que tirar o verbo acabar e a gente tem que colocar o máximo de um gerúndio por parágrafo. Agora vejamos essa outra frase. Nesse sentido, os idosos, por terem crescido em uma época diferente da atual, são um grande exemplo dessa divisão, pois, na maioria das vezes, eles não têm o estudo necessário para usufruir das redes sociais, ou até mesmo dos aparelhos high-tech. Sabe, isso aqui está errado? De forma nenhuma, viu? Eu grifei simplesmente para mostrar que isso aqui está muito bem inserido. Sabe por que está bem inserido? O que você quer dizer para mim a partir disso? Em aspas. Termos da língua estrangeira, obrigatoriamente entre aspas, durante a sua dissertação argumentativa. Só não vai vir entre aspas se esse estrangeirismo, esse termo da língua, diferentemente da portuguesa, for um termo assim muito comum, muito frequente no vocabulário nacional. Por exemplo, hot dog, Superman, videogame. Quando o termo já é praticamente abrasileirado, todo mundo da população, inclusive a maioria dos avós, sabe o significado? Quer dizer que você pode colocar o estrangeirismo sem aspas no seu texto. Mas quando o estrangeirismo não é de conhecimento da maioria da população, principalmente dos idosos, sempre que você for colocar um estrangeirismo, pensa nos idosos. Pensa assim, a maioria dos avós, a maioria das avós, saberia o significado desse termo? Se eles souberem, retira aspas.
Mas se você acha que a maioria dos avós/avós não sabe o significado desse estrangeirismo, quer dizer que seria de bom tom você colocar aspas, viu? Então não tem nada de errado, eu grifei simplesmente para mostrar que está muito bem inserido. O que está de errado aqui é a expressão. É época diferente da atual? Qual que é a época atual? Especifica, isso aqui é século XXI, é século XVIII, a qual século, a qual ano esse candidato está querendo fazer referência aí para nós? Então seria de bom tom que esse candidato, esse aluno especificasse com maior clareza para a gente poder entender a qual época ele está fazendo referência. Gustavo, esse parágrafo, no geral, ele abordou a delimitação de número 1, que é a exclusão social? Abordou. E esse parágrafo, ele deu ênfase para qual perfil que é excluído socialmente com o contato com a TI, com a tecnologia da informação? Os idosos, a terceira idade, as pessoas acima de 60 anos, segundo o Estatuto Idoso aqui no Brasil, é idoso quem tem acima de 60 anos. Poderiam ser abordados outros perfis para poder incrementar a argumentação desse parágrafo? Poderia ter colocado, assim como eu citei na videoaula sobre inclusão digital, o pessoal que mora na zona rural e tem dificuldade de ter uma estrutura, ter uma fiação, dividir o dinheiro com os vizinhos para poder bancar essa estrutura e essa fiação. Poderia ter colocado, além dos idosos, além do pessoal da zona rural, as pessoas que são deficientes e muitas vezes, por não enxergar, por não ouvir, possuem maior dificuldade em ter acesso à tecnologia e lidar com essa aparelhagem. Então, se fosse um texto meu, eu incrementaria essa argumentação colocando outros exemplos, outros perfis de pessoas que não são abarcadas de forma integral pela inclusão digital. Então, sim, esse desenvolvimento ele abordou a exclusão social, só que abordou a exclusão social especificamente dos idosos. E para poder chegar ao mais 900, para poder melhorar a argumentação, eu dei a dica para vocês. Seria de bom tom colocar a exclusão de outras pessoas que não fossem exclusivamente os idosos e explicar o motivo de cada uma aí para nós, viu? No geral, esse candidato, esse aluno aqui para nós, tem uma boa estrutura. Tem tema, tem tese, tem delimitações, a carga argumentativa é fraca, abordou a delimitação de número 1, também acredito que vai abordar a delimitação de número 2. O que esse aluno aqui está pecando é o que? Na carga argumentativa. A argumentação do texto não está assim na máxima performance, na máxima vertente. Aqui não disse o nome da lei de forma concreta, aqui especificou apenas um perfil ao invés de especificar 2 ou que seja 3. Mais que 3 é desinteressante, viu? Mais que 3 realmente não é bom você analisar, mas até 3 você pode analisar sim. Agora vejamos esse terceiro parágrafo, que, na teoria, seria analisado o descumprimento de uma lei que versa sobre a inclusão digital aqui no Brasil, viu? Fui selecionar, acabei jogando o quadro para a lateral. Vamos ver aqui qual lei é essa, vamos dar uma olhada se acertou, errou, o que está bacana e o que está errado. Em segundo plano, a Lei 2.965/14 da Constituição Federal Brasileira estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para os usuários de internet. Porém, isso não é dividido de forma igualitária no país. Devido a isso, o não oferecimento para a integralidade da população no que tange a tecnologia de informação, de novo. Então, assim como a gente já havia previsto, isso aqui foi uma falha presente na integralidade do texto mesmo. Deixa eu colocar aqui de azul para a gente. É um descumprimento a essa declaração. Por conseguinte, as pessoas que não têm acesso a esses mecanismos muitas vezes não conseguem exercer a cidadania em sua completude, como é previsto no artigo 7º dessa norma. Vamos aqui então analisar frase por frase para ver o que aconteceu com esse candidato nesse parágrafo. Começou com em segundo plano, o que é adequado, já que aqui havia começado com em primeiro plano, e aqui já trouxe uma argumentação bacana para a gente, diferentemente da maioria da argumentação que se fez presente em parágrafos anteriores. Já tem o nome de uma lei concreta, a Lei 2.965/14. Qual que é o erro da inserção dessa lei? O pessoal confunde bastante isso, viu? O pessoal pensa que toda lei está dentro da Constituição, e na verdade não. Na verdade, esse aqui é um ser humano, vamos falar ser humano é uma lei, né? Esse aqui é um ser humano 1, esse aqui é um ser humano 2. Essa aqui é uma lei 1, essa aqui é uma lei 2. Então, todas leis no Brasil, elas têm que estar de acordo com as previsões da Constituição Cidadã. Todas as leis do Brasil têm que estar de acordo com a Constituição Federal de 1988. Tem que estar de acordo. Mas estar de acordo não quer dizer que uma coisa seja idêntica à outra. Então, isso aqui é um elemento, isso aqui é outro. Não são sinônimos. Não é a mesma coisa de você falar, Gustavo, isso aqui é Gustavo e esse aqui é Gustavo Rezende.
É a mesma pessoa, só que nomenclaturas diferentes. Não é, viu? Então, isso aqui é uma pessoa 1, lei 1. Isso aqui é uma pessoa 2, lei 2. Então, no caso, a aluna em específico, ela quis fazer referência a essa lei. E não essa. Estou repetindo para você, toda legislação no Brasil, não importa qual legislação seja, toda legislação brasileira tem que estar de acordo, tem que estar conforme as previsões da Constituição Cidadã, da Constituição Federal de 1988. Porém, isso aqui não é sinônimo disso aqui. Isso aqui vai versar sobre determinados assuntos que essa aqui não vai versar. E essa aqui vai falar sobre determinados assuntos que essa aqui não vai falar. Nesse caso em específico, o candidato quis fazer referência a essa primeira lei. Então, em segundo plano, a Lei 2.965/14 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para os usuários de internet. Porém, isso não é dividido de forma igualitária no país. Nessa primeira frase, eu faria apenas essa correção, viu? As demais correções eu não faria. Então, essa primeira frase seria exclusivamente isso mesmo. Nessa primeira, a gente só retiraria a Constituição, porque uma coisa é essa lei, outra coisa é a Constituição. Agora vejamos a frase posterior, se ela tem outra correção. Devido a isso, já tem. Olha só, aqui a gente tem um conectivo devido a isso, e aqui também a gente tem um devido a isso. Sabe qual que é o erro existente? Não é interessante você repetir conectivo, ainda que estejam em parágrafos diferentes. Se você usou por conseguinte aqui, tenta não usar por conseguinte em nenhum outro local do seu texto. Se você usou portanto aqui, tenta não usar o portanto em nenhum outro local do seu texto. Então, nós, banca corretora, a gente preza muito pela sua variação de conectivo. Você demonstrar que você tem um amplo vocabulário de coesão estrutural, que você tem uma ampla vertente de utilização de elementos coesivos ao longo do seu texto. Então, isso aqui já está errado, isso aqui não está bacana, é um dos fatores que eventualmente pode retirar aluno do mais 9. Na verdade, esse texto aqui, a nota dele giraria aí uns 740, 760, não chegaria à casa dos 800. Mas é igual eu disse, o que está retirando esse candidato da casa dos 9 é pequenos erros de repetição de conectivo, não entender que essa lei é uma, a outra lei é outra, né? Ter ali para nós carga argumentativa fraca, mas em especial o que está tirando esse candidato mais 9 é a carga argumentativa. Esse candidato né, deve focar, deve se desdobrar melhor em analisar o tema com mais profundidade. Vejamos a segunda frase, se tem mais algum erro além de ter iniciado com o conectivo que já foi utilizado em frase anterior. Devido a isso, um não oferecimento para a integralidade da população. No que tange à tecnologia da informação, que a gente já viu, foi um erro presente na integralidade do texto. Então aqui, ao invés de tecnologia de informação, é tecnologia da informação. E a melhor opção ainda é você escrever TI, porque em tese, lá na introdução, como eu corrigi, né, no texto original do aluno não estava, mas na introdução fui lá e corrigi e coloquei assim, para quando a gente precisar fazer referência a isso, a gente colocar apenas TI. Então, ó, no que tange a tecnologia da informação, é um descumprimento essa declaração. Esse parágrafo está o melhor no que tange a argumentação, viu? Esse parágrafo está o mais interessante. Aqui diz que a lei prevê X, Y, Z. Na outra frase, diz que diante da situação brasileira atual, é visível que há um descumprimento do que está previsto nessa lei. Aqui a gente tem palavra-chave do tema. É sempre importante, viu? É uma diquinha simples, fácil, que aos poucos vai ampliando a sua nota. Tenta sempre bater as palavras-chave do tema ou palavras intimamente ligadas ao tema em cada um dos seus parágrafos, viu? Se você fizer isso, vai perceber o quanto a sua nota, aos pouquinhos, ela vai majorar. Porque são pequenos detalhes que vão ampliando a sua nota. Mas voltando aqui para nós, Gustavo, tem mais algum erro, além de você ter colocado tecnologia da informação, ao invés de informação, e melhor ainda você ter colocado a sigla TI para ocupar menos espaço? Existe mais algum erro? Existe uma crase aqui, viu? É no que tange a alguma coisa craseada. Mas fora essa crase, essa frase não apresenta nenhum outro erro aí pra gente. Agora vamos ver essa terceira e última frase. Deixa eu dar uma olhada nela aí para nós. Por conseguinte, as pessoas que não têm acesso a esses mecanismos muitas vezes não conseguem exercer a cidadania em sua completude, como é previsto no artigo 7º dessa norma. Tranquilo. Assim como havia dito anteriormente, trata-se sim da melhor argumentação ao longo desse texto. Uma argumentação clara, uma argumentação objetiva e abrindo um parênteses para você. Perceba que essa introdução, esse desenvolvimento, qualquer pessoa lê e entende. Não importa se é uma criança, se é um adolescente, se é um idoso, se é uma pessoa com PhD, se é uma pessoa com ensino médio incompleto. E isso que deve ser prezado na tessitura da sua redação.
O seu texto ele deve ser lido independente da faixa etária, independente do grau de escolarização da pessoa, e todo mundo deve entender, viu? Quando você escreve de uma forma muito rebuscada, de uma forma, sabe, com palavras bastante dificultosas para o entendimento da maioria da população, isso só mostra que você quer demonstrar um conhecimento que muitas vezes, na verdade, você não tem. Isso só mostra que muitas vezes você não vai tornar um bom profissional no mercado de trabalho. Independente se você vai ser um advogado, um médico, um engenheiro, um professor, que independente da área, você vai falar, você vai escrever e ninguém vai entender. O que adianta você ser a pessoa mais inteligente do mundo, sendo que na hora de você se expressar, na hora de você fazer-se entender pelo próximo, ninguém te entende. Então esse texto é bacana isso. Ele se faz entender pelos mais variados públicos, viu? Agora comentando sobre essa última frase aí para nós. É uma frase que ela apresenta aí para nós erros, deixa eu dar uma olhada. Apresenta um erro aqui que é o seguinte, esse muitas vezes deveria vir cercado por vírgulas, fora isso não tem mais erros não. Seria apenas comentários que normalmente os alunos erram, mas nesse texto em si não foi um erro, tá bom? Tem muita gente que nessa expressão, acesso a esses mecanismos, colocaria crase nesse A. Sabe por que não tem crase nesse A? Porque o pronome demonstrativo, esse, essa, isso, disse em parágrafo anterior. Ele sempre dispensa crase, viu? Sempre que o A for sucedido por este, esta, isto, ou esse, essa, isso, esses tipos de pronome demonstrativo dispensam crase. Outra questão que muitos alunos sempre me perguntam, Gustavo, por que esse tem está com acento circunflexo? Em razão de que o sujeito está no plural. Sempre que o sujeito estiver no plural, o tem terá um acento circunflexo aí pra gente. Agora vejamos essa conclusão. Portanto, a exclusão social e o descumprimento da lei da inclusão digital devem ser abolidos do Brasil. Logo, cabe ao, eu acredito que o candidato não escreveu isso errado, acredito que a gente que deve ter digitado errado mesmo. Cabe ao poder público criar projetos intuitivos em praças públicas, por meio de apresentações realizadas por profissionais da área da tecnologia. Isso será realizado para que as pessoas que não têm acesso às redes sociais e aos aparelhos inovadores, também acredito que não tenha sido um erro do aluno, mas sim digitação, comecem a ter domínio dos mesmos, antes que esse setor seja totalmente esquecido por essa parte da sociedade. Novamente, inicia toda a frase do texto com conectivo, lembrando que tem alguns conectivos que não vão puxar a vírgula posterior. Ao iniciar a frase com o pronome demonstrativo esse, essa, isso, trata-se de um dos poucos conectivos que a gente não vai ter vírgula posterior, já o portanto sempre vai puxar e o logo também sempre vai puxar. Vejamos essa primeira frase da introdução. Lembrando que, o que é o ideal nela? O ideal nela é que haja, em primeiro plano, a palavra-chave do tema, veio para nós inclusão digital de forma expressa. Escreva expressamente as palavras principais do tema ou a palavra principal do tema na primeira frase da conclusão. Além de nós termos a palavra-chave do tema de forma expressa, na primeira frase da conclusão, é de bom tom que o candidato, esse aluno, retome também as delimitações. Delimitação 1, exclusão social. Delimitação 2, descumprimento da lei. Gustavo, e para fechar essa primeira frase, o que é bacana? Você colocar um aspecto de querer solucionar, querer melhorar, sabe? Você não vai dizer ainda quem vai solucionar, o que vai fazer, quando vai fazer. Essas especificações no que tange a solução, elas vêm a partir dessa frase. Mas aqui você já vai começar a dar um ar de quero resolver. Então ficou conectivo conclusivo, delimitação de número 1, delimitação de número 2, retomada do tema, aspecto de querer começar a solucionar. Essa primeira frase ela é isenta de erros, eu não tenho nenhuma reclamação quanto a ela, viu? Agora vejamos essa segunda e terceira frase, que seriam destinados para resolver, para solucionar o problema apresentado ao longo do texto. Cabe ao poder público criar projetos intuitivos em praças públicas, por meio de apresentações realizadas por profissionais da área da tecnologia. Primeira coisa aí a ser analisada, quem é o agente modificador? Poder público, certo? O que ele vai fazer que está marcado por um verbo no infinitivo, que é o verbo criar? O que ele vai fazer aí para nós? Criar projetos intuitivos em praças públicas. Como que o poder público, ele vai criar projetos intuitivos em praças públicas? Está aqui para nós. Por meio ou por intermédio de apresentações realizadas por profissionais da área da tecnologia, certo? Vamos analisar essa solução até agora. Gustavo, o agente modificador tá bacana? Não tá. Por que ele não tá? Porque ele é muito genérico, sabe? Qual parte do poder público vai fazer? É o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação?
É o Ministério da Saúde, é o Ministério da Educação, é o Poder Legislativo, é o Poder Executivo, é o Poder Judiciário, são as prefeituras, sabe? Então esse poder público está muito, mas muito genérico. Então isso aqui seria desinteressante. Coloca de uma forma, sabe, mais específica, mais concreta, quem seria o seu agente modificador. Então esse aqui está desinteressante. Gustavo, sobre o elemento o quê? Que é para nós aí, o que esse agente modificador, o que esse quem vai fazer? Aqui a gente tem o quem, o agente modificador, e aqui a gente tem a ação, o que esse agente modificador vai fazer. O ponto positivo é que aqui veio a expressão cabe, e a gente espera que venha uma expressão para você introduzir o agente modificador. Cabe a fulano, compete a fulano, incube a fulano, a gente espera esse tipo de expressão, tá bacana. O que está errado é o agente modificador que está muito genérico. Aqui a gente tem um verbo no infinitivo marcando o que? A ação desse agente modificador. Vamos dar uma olhada. O que o poder público, que está genérico, que está amplo, vai fazer? Criar projetos intuitivos em praças públicas. Gustavo, esse o que ele está legal? Essa ação está legal? Não é nem a melhor nem a pior. Eu acredito que poderia vir mais detalhes, né? Poderia vir mais minúcias, vir mais explicações sobre esses projetos intuitivos em praças públicas. Sabe por quê? Os corretores, né? Nós, banca corretora, vamos ler isso aqui e nós vamos falar o seguinte. O que é um projeto intuitivo? O que exatamente é isso? Praça pública, a gente sabe o que é uma praça pública. Mas será que tipo de projeto esse candidato está querendo falar? E mais especificamente, o que está querendo transmitir com projeto intuitivo? Às vezes você escreve e você que é autor do texto, você entende. Mas você tem que ter em mente que não basta você, autor do texto, entender. Você tem que entender e as pessoas que estão lendo o seu texto têm que entender também. Como que vai fazer isso? Por meio de apresentações realizadas por profissionais da área da tecnologia. Sabe isso como tá bacana? Mais ou menos também, viu? Esse aqui tá errado, esse aqui tá mais ou menos, esse aqui tá mais ou menos. Esse aqui tá errado porque ele tá muito genérico. Esse aqui tá mais ou menos porque a gente não entende que tipo de projeto vai ser, nem exatamente o que quer ser transmitido com projetos intuitivos. E esse como ele está mais ou menos em razão de quê? Em razão de que, na verdade, parte dele não é como. Parte dele é um outro quem. Quem vai fazer? O poder público e profissionais da área da tecnologia. Tá percebendo que isso aqui, na verdade, está sendo outro quem? E só isso aqui que está sendo o como, que está bem pequeno. Então, quem vai fazer aí para nós? O quem vai fazer é o poder público. E, além do poder público, quem vai fazer? Os profissionais da área da saúde, ótimo. Os profissionais da área de tecnologia. Aqui a gente tem um quem, aqui a gente tem outro quem. O que eles vão fazer? Criar projetos intuitivos em praças públicas. Como? Por meio de apresentações. Tá vendo? Cuidado! E esse erro é mais comum do que você imagina. Muitos de vocês, na hora de inserir o elemento como, vocês vão colocar o como e, na verdade, do como, vocês colocam outro quem, outro agente modificador. Esse candidato deveria subir esse agente modificador para ficar em paralelo com esse aqui e colocar um como melhorzinho para nós. Então aqui a gente tem quem, elemento que, elemento como. Esse quem deveria estar subido, deveríamos especificar, deveríamos melhorar, poderíamos melhorar muito. Então os piores elementos até agora foram o quem e o como. Esse aqui está saindo na frente. Agora vamos ver essa terceira e última frase aí para nós. Deixa eu tirar essas marcações para poder facilitar a nossa visualização. Isso será realizado para que as pessoas que não têm acesso às redes sociais e aos aparelhos inovadores comecem a ter domínio dos mesmos. Beleza, vou marcar aqui na sequência comentando com vocês. Antes que esse setor seja totalmente esquecido por parte da sociedade. Então, comentando. Aqui a gente tem, na marcação em amarelo, o elemento para quê? A finalidade dessa solução dita anteriormente. E aqui a gente tem o elemento quando. Lembrando sempre que a ideia do quando é você escrever antes que e retomar argumentos que você escreveu, você registrou em parágrafos anteriores. Esse elemento para quê? Tem algum comentário negativo em relação a ele? Só um erro de gramática, viu? Ao invés de domínio dos mesmos, é domínio deles, a melhor opção aqui para nós. Mas não sendo esse erro gramatical, esse erro de português que eu corrigi aqui, o para quê tá bacana. Ele tá grande, tá explicado. Só uma dica para esse candidato. Colocou dois para quê? Deixa eu ver, eu tive a impressão que foram dois para quês. Quando você coloca duas finalidades, fica grande e tira espaço de elementos anteriores. Deixa eu ver se realmente vieram dois para quês ou se é uma impressão errada da minha parte. Isso será realizado para quê? As pessoas que não têm acesso às redes sociais e aos aparelhos. Não, só tem um para quê, tá tranquilo, viu? Então, esse para quê, dentre os elementos da solução,
está o melhor. Ele está grandinho, ele está completo, tem expressão para que expressamente, nada a reclamar. Agora esse quando, embora ele exista, né, ele pode ser melhorado. Sabe por que ele pode ser melhorado? Olha para você ver. Retomou algum argumento concreto dito anteriormente? Não. Retomou de uma forma muito genérica. Seria de bom tom o candidato escrever assim, ó, antes que continue a não existir a inclusão digital de diversas pessoas, principalmente dos idosos. Retomou o argumento anteriormente. Dito, antes que continue a haver um descumprimento da Lei 2.965/14, mais especificamente do que prevê o seu artigo 7º. Então veja aqui comigo o quanto esse quando ele pode ser melhorado. Ele pode ser melhorado retomando argumentos concretos que você disse ao longo do seu texto, seja retomando essa lei, seja retomando os principais perfis que são excluídos. Então esse quando é sim passível de melhoria.